Fala pessoal, muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Caleb San Martins, instrutor de envelopamento e envelopador, e a minha missão é ajudar pessoas a envelopar do zero até o avançado. Na aula de hoje nós vamos falar sobre quebra de memória, ou seja, vamos explicar a fundo o porquê e como funciona a neutralização do material para que o material não sofra encolhimento. Lembra que nós falamos sobre isso na aula passada? Se não lembra, volta na aula anterior, assiste assim que terminar essa, que tu vai entender todo o funcionamento de fabricação do material. Isso é fundamental para uma boa aplicação. Então te prepara, te inscreve no canal, curte, já compartilha essa aula para que outro amigo possa ver também e cola comigo que está começando mais uma aula agora. Vambora! Vambora então, galera! Então aqui, ó, hoje a gente vai falar sobre o que é e como funciona a famosa quebra de memória, tá? O que eu tenho aqui, galera? Ó, eu tenho aqui o vinil, tá? Na sua forma original, tá? Como ele vem para nós no rolo, como eu falei na aula passada, como eu sempre falo para vocês, em 2D, né? O material aqui em duas dimensões, normal, como ele vem no rolo, a gente vai soltando aqui o rolo do material e é isso que a gente tem. O que é isso aqui? Isso aqui é uma peça que eu inventei, qualquer, tá? Isso é uma peça que a gente já consegue imaginar pelo formato dela, é uma peça que vai se transformar em algo em 3D, em 3 dimensões. Né? Ou seja, vamos imaginar aqui, pode ser a saboneteira do carro, aqui aquela parte onde a gente coloca a mão para abrir a fechadura, pode ser uma própria maçaneta olhando de cima, pode ser um retrovisor, pode ser uma entrada de para-choque, pode ser um para-choque inteiro aqui, ó. Enfim, tá? Isso aqui é uma peça onde esse material que tem 2D vai abraçar, vai fazer, a gente vai aplicar ela, vai fazer essa aplicação e ela passa a sair de 2 dimensões para 3 dimensões, tá? Então aqui, vamos botar aqui que isso aqui é uma peça e eu vou escrever aqui uma peça negativa, tá? Então, por que negativa, né? Porque ele tem esse rebaixo aqui. Ela poderia, se eu tivesse ao contrário, poderia ser uma peça positiva, enfim. Então, isso não é o problema em si, tá? Isso aqui é mais para que a gente consiga entender o que acontece. Então, o que acontece? Eu vou pegar este material, que está em 2 dimensões, e aqui ele já está aqui, ó, aplicado em cima da peça, e essa é a peça com esse rebaixo aqui, ó, com essa área negativa. O que acontece? Aqui, ó, por meio de calor, né, a gente vai fazer isso, é o natural, né? A gente vem aqui, aplica calor sobre ela e com a luva, por exemplo, né, a gente vai baixar esse material no centro, que é a área maior, e vai fazer essa aplicação lateral, fazendo com que esse material que tinha passado aqui por cima venha para cá, né? Então, ó, ele vai fazer aqui. Caleb, mas pelo que eu me lembro, tu falou que a gente não pode aplicar o material com força e calor. Perfeito, tá? Em que áreas que eu posso fazer isso ou em que áreas que eu não posso fazer isso? Vamos lá. Entradas de para-choque, eu não posso fazer força e calor, porque é uma área muito grande de material, tá? De tensão e muito pequena de ancoragem desse material. Se eu levar esse material, um pouco de material, todo para esse rebaixo, seja ele positivo ou negativo, o que eu estou fazendo? Eu estou estirando o material e lembrando que quando eu estiro a parte superior do material, o vinil, a película, lembra o que sofreu a película quando ela passou lá pela calandra, que era uma bola e ela se esticou no material? Quando eu faço isso com esse material, aqui, depois de já estar laminado, de já ter a cola atrás, eu também abro a parte da cola. Então a cola perde poder de fixação, tá? E é por isso que muitas vezes a gente vê o que? A cola lá na peça colada e o material estufado, tá? Porque ele fez o que tinha que ser feito, foi lá, colou, mas a gente não tirou a memória desse material e por ser uma área muito pequena, com uma tensão muito grande, o material, quando pega o calor do sol, por exemplo, ele
faz aquele retorno, assim como vocês viram na aula passada o que acontece com o material, como ele vai e fica de uma maneira muito tranquila com o calor, mas se a gente não fizer a quebra de memória do material, ele vai retornar, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre isso. Aqui a gente está falando sobre uma saboneteira, sobre um retrovisor que o material sofre algum tipo de tensão, de estiramento, de crescimento, seja ele mecânico, né, com as mãos, por exemplo, no caso de um material cast, um material fundido, que sofre ele sai da sua forma original e ele de repente está assim, cara, mas como é que eu vou fazer quebra de memória de um material cast se o material cast não passa por calandras? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. O que acontece? Vocês lembram que eu comparei o material calandrado a uma massa de pão, correto? Aquela massa mais dura, mais firme, né? Que a gente faz aquelas bolinhas e depois estica elas com o rolo. O material fundido, o material cast, eu gosto muito de comparar com uma massa de bolo. Olha que loucura. É a mesma coisa, né? A gente tem a farinha, que é o PVC, é igual, os dois são a mesma coisa, correto? É farinha e farinha. Mas por que a forma de produção do bolo é diferente da forma de produção do pão? Né? Então vamos lá, o que acontece? Quando a gente vai fazer o bolo, coloca lá na batedeira, né? Naquela bacia grandona, né? Que vai lá dentro. E vai tudo igual, vai farinha, vai leite, vai ovo, tudo igual, só que fica uma massa líquida, né? A forma de produção, ou seja, comparando para o vinil, a tecnologia de produção é diferente. A gente tem no material calandrado um material mais maçudo, massa, lembram que a gente falou sobre isso, que era uma bola? E o material cast a gente tem uma massa mais líquida, que vai para uma forma e automaticamente ela já se transforma exatamente na forma, porque ela está líquida. Se eu fizer a forma num formato de coração, num formato de bola, num formato quadrado, seja no que for, ela vai ficar assim, né? Então quando eu faço isso e coloco no forno, esse material literalmente, a massa que eu fiz, se transforma literalmente no formato daquela forma. O material cast ele é produzido exatamente assim, é um PVC de forma líquida que cai em formas que ficam por vibração, o material se espalha para onde tem que se espalhar, já fica na espessura que tem que ficar e passa por um forno, ficando pronto a película. Então olha como é totalmente diferente uma coisa da outra. Uma coisa é o pão, outra coisa é o bolo. Uma coisa é o vinil calandrado, outra coisa é o vinil cast. Então de repente tu vai perguntar, tá Caleb, então por que para o material cast eu preciso fazer quebra de memória também? Ele é um material que não tem memória de bola, mas ele tem memória de forma. Ou seja, ele lembra como ele era aqui, ó, no formato final. Então se eu fizer uma aplicação reta, eu não preciso me preocupar, em teoria, né? Por quê? Porque ele já está no formato original dele, ele não vai sofrer encolhimento, ao contrário do material calandrado que tende sempre, ó, lembra? Ó, tende sempre a sofrer encolhimento. O material fundido ou material cast não, ele vai passar por isso, mas ele é um material mais maleável, ele cresce mais facilmente com força braçal. Então o que acontece? Quando eu faço uma peça como essa, um retrovisor, uma maçaneta, um para-choque, até mesmo essas peças negativas, o que acontece? Ele sai da sua forma original e passa a ficar maior ou, né, com um formato diferente e ele vai querer voltar para cá. Então eu também preciso fazer a quebra de memória para que esse material não volte à sua forma original, ou seja, não sofra encolhimento, tá? E eu, assim, ó, afirmo para vocês, o material cast, a memória dele para isso aqui é potencializada, é muito forte. Ele quer ficar dessa forma. Então, assim, ó, é impossível a gente fazer uma peça com material cast sem fazer quebra de memória, tá? Se tu não fizer a quebra de memória, vai voltar. Ele fica igual papelzinho de bala, assim, ó, volta todinhas as bordas. Então é um material extremamente técnico. Não que o calandrado não seja, mas é um material extremamente técnico. A gente precisa compreender como funciona, tá? Mas vamos para lá. O que é isso aqui? O que acontece quando eu coloco o calor
e coloco esse material para baixo. Isso aqui entra naquela famosa frase do professor, né, de qualquer professor que diz para nós: para toda regra há uma exceção. Do verbo haver, né, existe uma exceção. Então o que a gente vai fazer? Calor e automaticamente o que é isso aqui? É força, né? Vou empurrar o material para baixo, vou moldar para as laterais e está pronto. Lembrando que com o calor, o que ele vai querer fazer? Aqui a gente já está até com uma seta aqui, ó. O que esse material vai querer fazer quando tiver calor? Ele vai querer voltar à sua forma original. Vocês lembram disso? A gente fez lá no carro, deu calor, empurrou com a mão e tal. Exatamente, o material vai querer voltar à sua forma original. Como que eu evito que ele volte à forma original? Quebra de memória. Vamos ver o que é quebra de memória? Vamos lá, deixa eu fazer uma lupinha aqui, um desenhozinho. Vou fazer desse lado. Vamos analisar o seguinte, isso aqui é uma área, tá? Vamos imaginar que seja isso aqui, tá? A saboneteira do carro. Aqui dentro eu tenho um monte de moléculas, tá? As moléculas todas estão aqui. São inúmeras moléculas, né? E isso aqui são cadeias de moléculas. Vocês acharam que nunca ia prestar e nunca ia saber para que serve química, né, galera? E nunca imaginaram que química, a gente falaria sobre química trabalhando com envelopamento. Olha que loucura. Essas são as cadeias de moléculas, tá? As cadeias de moléculas do PVC, lembram que a gente está trabalhando com vinil e vinil é PVC, tá? Elas têm essa memória, né, até 90 graus. Na verdade até 89, né, mas eu vou botar aqui 90 graus. Se eu elevar a temperatura dessa saboneteira aqui, que está aplicado o material, até 89 graus com o meu soprador, movimentos circulares, sempre falo de movimentos circulares. Por que movimentos circulares? Imaginem isso aqui. Imaginem isso aqui. Imaginem isso aqui. Vocês acham que eu consigo, trabalhando com a pistola de calor aqui, com o soprador, para a direita e para a esquerda, tu acha que eu consigo esquentar? Vamos imaginar toda essa peça aqui. Se eu trabalhar assim, eu consigo esquentar toda essa área, a área superior e a área inferior? Olha só, fazendo esse movimento? Nunca, né? Agora, olha só, fazendo esse movimento, o que eu estou fazendo? Ó, o que eu estou fazendo aqui com a mão? Olha onde está pegando o calor. Olha a área toda que eu estou pegando. Tá? Então a forma correta de trabalhar com o soprador é sempre em movimentos circulares, por dois motivos. Se eu trabalhar com ele parado, mas é errado trabalhar com ele em movimentos laterais. Não é que seja errado, tu pode fazer isso em algumas situações, mas o padrão é movimentos circulares. Por quê? Porque quando eu termino de fazer uma aplicação, eu nunca vou querer que essa peça aqui, por exemplo aqui, isso aqui é um canto, eu nunca vou querer que esse canto aqui chegue a 90 graus muito rápido. Porque se eu elevar essa temperatura rapidamente aqui, sem o restante da peça estar quente ainda, eu corro um sério risco de haver um rompimento dessas cadeias, um rompimento e o material literalmente romper e encolher aqui antes mesmo de ter sido feita a quebra de memória. Então o que acontece? Eu vou sempre trabalhar com movimentos circulares, porque assim eu vou esquentando a borda, que eu preciso que haja quebra de memória, mas eu também vou esquentando o restante da peça. E esse calentamento, esse esquentamento da peça, ele vai sendo feito gradativamente. Ou seja, eu realmente não quero que a temperatura eleve aqui direto para 90 graus. Eu quero que ela vá para 35, para 38, para 45, para 48, para 60, para 65. E assim eu vou indo, gradativo, ou seja, um pouquinho de cada vez, um degrauzinho por vez. Eu não quero dar um passo daqui lá para o último degrau. Não, eu quero sim que esse material esquente, mas eu não tenho pressa que ele esquente. Então, eu vou fazendo movimentos circulares. Eu posso diminuir a intensidade dos meus círculos para que ele esquente mais rápido, ou posso aumentar a intensidade dos meus círculos para que ele demore mais tempo
para esquentar. Óbvio que eu não sou retardado, eu não vou ficar fazendo isso aqui, porque se eu ficar fazendo isso aqui eu posso botar a mão aqui na frente que isso não vai esquentar nunca. Quando a gente fala de movimentos circulares, são princípios. E eu sempre que ensino algo, eu falo os porquês. Então, o porquê do movimento circular é exatamente isso. Esquentar gradativamente a peça, sem que ocorra riscos de haver o rompimento dessas cadeias, inclusive, literalmente falando, nas laterais, onde o material acaba sofrendo encolhimento, tá? Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? O que é a quebra de memória, tá? Vamos lá, vamos lembrar. Lembrando que é uma nomenclatura, porque não existe memória, o material não tem memória. Isso é só para a gente entender que ele era uma bola, que ele foi esticado e que ele lembra que era uma bola, para ficar fácil de a gente entender o porquê que precisa ser feita a quebra de memória. Então as moléculas estão aqui. Quando eu esquento essas moléculas, tá, elas estão nesse formato de cadeia, ou seja, elas são dessa forma aqui, tá? É assim que funciona. Quando eu esquento, eu vou mostrar para vocês o que acontece. Tá pegando legal aqui, Ju? Vou mostrar para vocês o que acontece. Quando eu esquento, essas moléculas elas mudam de formato. Então elas passam a ser, elas estão assim, elas passam a ser assim, ó. E isso aqui eu estou inventando, tá, galera? É só para vocês entenderem que elas não são a mesma coisa. Então elas têm esse formato todo bem preenchidinho e quando a gente esquenta, o que acontece com elas é isso, ó, tá? Ela muda da sua forma original. Ela não é mais nesse formato de cadeia, essas cadeias se rompem e ela passa a ser outra matéria. Ou seja, vamos imaginar assim, eu gosto de fazer isso sempre com a galera. Quando a gente esquenta elas ficam felizes assim, ó, dançando, bem faceira e tal. Quando passa dos 90, é como se rompesse as cadeias, então imagina como se rompesse o ligamento ou algo assim, e a gente não consegue mais baixar o braço. Então a minha originalidade é assim. Quando esquenta, começa a dançar feliz, elas estão todas felizes com o calor, e de repente elas param. Sabe aquela brincadeira do gelo, de estátua? É isso que acontece, elas mudam da sua forma original e elas passam a ser outra coisa, outra matéria, tá? Então ela deixa de ser um material em 2D, que está aqui, tá? E se transforma na peça que realmente eu quero. E é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês. Agora, falei os porquês e agora eu vou provar para vocês que isso acontece. Como que eu vou provar? Eu vou aplicar o mesmo material que a gente usou ontem, né? Na aula passada, tá? O mesmo material. Eu vou usar o Orange da Altac, material calandrado, tudo igual. Aquele que a gente expandiu, esquentou e o material voltou, eu agora vou usar ele para fazer uma aplicação em uma peça, vou fazer a quebra de memória e vou pegar esse material e vou remover da peça e vocês vão ver que formato que esse material vai ficar. Se ele vai voltar à originalidade aqui, assim como a gente fez naquela janela do carro, ou se ele vai ficar nesse outro formato com as cadeias rompidas. Então, vem comigo, te prepara, que não é mágica, é química, é técnica e eu vou te ensinar a fazer. Vamos embora. Vamos lá então, galera. Aqui, ó, conforme prometido, ó, material da Altac, tá? Mesmo material, mesmo laranja. E a gente tem aqui, ó, uma saboneteira, né? Pra gente fazer, ó, altinha, igual de um carro, tá? A gente vai usar esse recipiente para simular o que acontece lá no carro, tá? Então vou tirar aqui o material, como de costume. Vamos tirar todo o material, deixa eu largar ele aqui no lixinho. Vamos simular aqui uma aplicação em uma porta, né? E numa porta, logicamente, a gente passa por cima, né, dessa saboneteira, desse rebaixo. Então deixa eu só deixar essa peça aqui inteira. Lembrando, né, galera, que aqui, ó,
eu não vou ter saída de ar, então eu vou precisar liberar uma saidinha de ar aqui para ele, tá? Só para porque na própria saboneteira lá do carro a gente tem, né, essa saidinha lateral. Então eu vou liberar aqui, ó, uma saidinha de material de ar, né, só para não comprometer o nosso trabalho, mas não vou tirar nada de tensão, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar a luva, né, que é para isso que serve, para esse tipo de trabalho, né? Não é para ficar o tempo inteiro com a luva na mão. Aqui o material ainda está com a película de proteção, então vamos ver aqui, ó, qual é a temperatura ideal para que eu possa fazer essa modelagem, ó, entre 55 e 65 graus. Tá vendo aí como é que tá? Vamos dar mais um calorzinho aqui. Ó, 55, 65 graus. Tá vendo? Tá na temperatura ideal. Tá? O que eu vou fazer agora? Vou travar o centro, né? Conforme a gente falou lá. Eu vou travar o centro do material. Então vamos travar ele aqui. Lembrando que a gente está trabalhando com força e calor para modelar essa simulação aqui de saboneteira, né, pessoal? Então vamos lá. Esse lado aqui que está sem a saída de ar é o lado que mais causa restrição aqui, né? Então a gente precisa ter um pouquinho mais de cautela, mas já vai fixar aqui. Tá feito. Tá, então aqui a gente modelou a peça, tá? E agora, o que eu preciso fazer? Duas coisas são essenciais quando a gente termina de fazer uma saboneteira do carro, né? Essas peças de rebaixo, quando a gente trabalha com calor e com força. Lembrando que, para que haja o esmagamento da cola do material, quantos quilos de pressão que eu preciso exercer? Vocês lembram disso? De 7 a 10 quilos de pressão para que haja o esmagamento. Isso é impossível acontecer com a luva, tá? Então o que normalmente a gente faz? A gente termina a aplicação e dá aquele calorzinho, né? Um pós-aquecimento, um aquecimento de pós-aplicação, e vai passando a luva, né? Para que passar a luva? Porque, lembrando que o material ele é termoplástico, né? Então, ou seja, ele ativa sim a cola por meio de calor, tá? Então, ó, eu vou fazer esse esmagamento aqui da cola dentro do que eu consigo fazer com a mão, que é impossível chegar na pressão ideal. E depois disso, eu vou fazer esse esmagamento com a espátula. Então, ó, com a espátula eu vou passar lá dentro, fazer as bordinhas. Olha só aqui, ó, uma saidinha de ar como já veio para cá, ó. Por quê? Porque o ar está insistindo em ficar aqui nessa parte inferior. Quando eu aperto, quando eu pressiono com a espátula para esmagar os canais de ar desse material, o que acontece é que o ar precisa fugir para algum lugar. E se ele não tem mais os canais de ar onde eu esmaguei, ele não volta para lá, mas ele vai procurar algum lugar. Ó, a parte superior não tinha nada de bolhas, ó. Então as bolhas acabam surgindo em outros lugares. Isso tudo porque a gente está fazendo o esmagamento, tá? Então,
Isso é muito interessante, tá, galera? Não só interessante, como fundamental para fazer um trabalho como esse das saboneteiras, tá? Então, vamos lá. Terminei a aplicação. Ok, aplicado. Mais um pós-aquecimento para conferir se está tudo ok, se não vão surgir pequenas bolinhas. E aí por isso que eu falo para vocês sobre o soprador em movimentos circulares, né? Mais uma vez, ó. Se eu vou fazendo isso em movimentos circulares, eu vou aumentando gradativamente a temperatura da minha peça. E assim eu diminuo o risco de perder a peça, tá? Então o que eu vou fazer agora? Esse pós-aquecimento, né? Que é esquentar esse material gradativamente com movimentos circulares. E aí o que acontece, ó? Vou mostrar aqui para vocês. Essa peça aqui está em torno de 60, ó, 54, 60 graus. A gente vai começar a elevar a temperatura dessa peça gradativamente, ó, movimentos circulares. Ó, 98, 94, 80, não foi ainda quebrada a memória total. Então agora a gente vai conferir, vou esquentando e vou conferindo para ver se está acontecendo a quebra de memória, ou se já aconteceu, né? Ó, toda a peça já foi elevada acima de 90 graus, tá? Então agora o que eu vou fazer? Ó, tá bem quente, né? Bem quente mesmo. Eu vou esperar um pouquinho. E quero mostrar para vocês uma outra questão aqui. Enquanto esfria essa, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar no formato dessa espátula e vou fazer o molde dela, tá? A mesma coisa que a gente fez com essa outra peça, tá? Então eu vou esquentar aqui, vou fazer a forma dela. Agora a gente vai esperar o material esfriar um pouquinho e o material vai acabar ficando no formato dessa espátula aqui também, né? Mesma coisa que aconteceu aqui. Lembrando que aqui a gente fez a quebra de memória e aqui a gente não fez a quebra de memória, tá? E aí eu quero que vocês vejam isso, como isso é muito legal, tá? Ó, aqui já está no formato da espátula, tá? Ó, vocês conseguem ver aqui? Todo o desenho da espátula tá aqui. E agora eu vou remover essa peça aqui, tá? Todos vocês estão vendo, né? Não tem nada de diferente nisso. Tá aqui a peça, tá aqui o material. E agora dá uma ajudinha aqui, por favor. Olha só, vamos lá. Aqui a gente tem a espátula, correto? E aqui a gente tem a peça que a gente fez a quebra de memória. Ó, o que vai acontecer com o material? Vocês lembram lá na porta? Quando a gente esticou o material, quando veio o calor, o que aconteceu com ele? Ó, a espátula, ela já sumiu daqui, correto? Ó, aqui, ó. Ó, a gente esquentou a espátula e ela já não está mais aqui. Aqui o material está todo marcado ainda, né? Vamos esquentar? Vamos fazer aquele mesmo teste lá da porta. E olha só, galera, o que acontece com esse material. Ó, ele não volta mais. Não volta mais, ó. Tá aqui, ó. Fez até um furinho aqui, ó. Mas ele não volta, ó. Qual é o formato dele? Se vocês analisarem aqui, eu vou pegar aqui na mão para o Gil poder fazer o trabalho dele, né? Que está me ajudando. Olha qual é o formato desse material. Como é que ele tá? Olha aqui. Como é que ele tá agora? Olha só.
ele saiu da sua forma original. Ó, pode filmar aí atrás, viu? Olha aí. Eu vou esquentar aqui, ó. Se eu não passar dos 90 graus, ó, o que acontece é que esse material, ó, ele passa a ter essa forma agora. Ou seja, as moléculas que a gente esquentou, elas trabalharam com o calor, ó. E qual é o formato novo desse material? Vamos ver aqui, ó, onde está todo machucado aqui o material, ó, onde a gente estirou e tal. O que acontece? Ó, ele volta sempre à sua forma original. E essa peça aqui que sofreu a quebra de memória, ou seja, ela sofreu elevação de temperatura, as moléculas foram ativadas, elas quebraram a corrente original delas, tá? E se transformaram nessa peça, ou seja, uma peça que era 2D, como isso aqui, se transformou numa peça de 3D. Isso é quebra de memória, senhores. E é por isso que quando a gente fala que é necessário fazer quebra de memória, é exatamente por isso. Agora eu quero e preciso mostrar para vocês algo. Olha só, vou pegar este material e vou deixar separado aqui na lateral, tá? Já fizemos o mesmo material, material calandrado, material Altac, material de cola acrílica, PVC. Mesmo material, tá? Ó, Altac, mesma coisa. Eu vou fazer mais uma aplicação, tá? E eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando eu falo que aplicador só é aplicador, só é envelopador, quando ele tem as ferramentas necessárias, eu sempre digo, cara, eu não vendo isso aqui. Não trabalho com venda de material. Mas o termômetro é fundamental. Por quê? Porque eu sei a qual temperatura chegou. Agora, é possível fazer uma quebra de memória sem ter o controle da temperatura? Vamos lá? Vamos fazer. Vamos tentar. Vou botar no lixo aqui. E agora o que a gente vai fazer vai ser a mesma coisa. Tá? Mesma coisa. Vou pegar a luvinha aqui. Vou fazer a aplicação. E a gente vai remover para ver o que acontece. Se eu estou inventando alguma coisa para vocês, se é algo da minha cabeça, né? Se a quebra de memória realmente existe ou se não existe, por que o material muda de forma, se muda de forma, se não muda de forma. Vamos ver. Muitos aplicadores, tá? Muitos aplicadores começam o trabalho de aplicação sem ter as ferramentas necessárias. E aí, o que acontece? A gente passa a ter um mercado totalmente amador, um mercado que não conhece o que está fazendo, não conhece de material, não conhece de característica de material, acha que está fazendo um bom trabalho, né? Porém, passa muito trabalho, apanha, né? Eu sempre brinco com a galera que é meu aluno sabe disso. A gente não está aqui para pelear, para lutar com o material, não é esse o nosso objetivo, né? Então, o material ele tem que te obedecer, ele tem que ir para o lugar onde realmente ele precisa estar, tá? Então tá aí, ó, o material todo aplicado, né, galera? Vamos dar uma esquentadinha nele aqui, passar a luvinha. Aplicou, esquentou e pode entregar para o cliente, né? Vamos ver o que acontece com esse material sem ter feito uma quebra de memória? Vamos lá. Vamos remover esse material. Mesma coisa, mesma peça, né? Vocês estão vendo, mesma peça. E agora eu vou esquentar um pouco esse material para ver qual vai ser
o resultado dele, né? O que ele vai nos mostrar. Vamos ver? Ué, o que houve? Saiu do formato? Por que ele saiu do formato, galera? Por quê? Tá aqui, ó, o desenho tá aqui, ó. A gente consegue ainda ver no reflexo um pouquinho da marquinha, mas o material está totalmente liso. Por que isso aconteceu? Porque a gente não quebrou a característica principal desse material, que é a memória, que é a retração. Se eu não usar a técnica correta, o que acontece é isso. E é isso que tem acontecido em muitas aplicações, não só no Brasil, fora do Brasil, toda a América Latina, Europa, porque não se conhece técnica. Não estamos falando de um material específico. Hoje eu estou usando o Altac, mas você sabe muito bem, nós fizemos demonstração com Mactac, com Avery, todas as marcas. Se eu não fizer uma boa quebra de memória, o material vai voltar. Então a gente precisa entender os porquês que acontecem as coisas. Então, entendendo como o material é fabricado, qual é a característica do material, não quer dizer que o material é ruim, é bom ou é excelente, características do material, e para cada característica, para cada material, existe uma técnica específica. Para os materiais de base PVC, precisamos elevar a temperatura acima de 90 graus, como a gente aconselha entre 95 e 98 graus, fazer a quebra de memória de verdade, tá? Ou seja, não adianta esquentar e botar a mãozinha e achar que tá legal. Se não tiver um termômetro, desculpa, galera, tu não é envelopador, tu não é um aplicador de vinil. Cara, precisa desta ferramenta, porque eu só sei que ele chegou na temperatura ideal e que ele vai realmente ficar no formato da peça. Olha aqui, galera, só um pouquinho. Eu não estou dizendo que pau é pau ou que ferro é ferro, eu estou mostrando para vocês. Existe diferença. Eu não estou inventando, falando algo da minha cabeça. Agora o Caleb é maluco e inventou que tem que fazer isso. Não, está aqui. Está comprovado. Isso é comprovação, tá? Então assim, ó, vamos estudar, vamos para cima, vamos conhecer mais sobre o material. E é o que eu sempre digo, é 1% ao dia, todos os dias. Se tu quer ter conteúdos que nem esse aqui, nós temos o nosso Instagram, um canal totalmente gratuito, onde todos os dias eu largo dicas sobre envelopamento, dicas sobre negócio, tudo, todos os dias, no mínimo 2 postagens ao dia a gente tem lá no nosso Instagram, tá? Então eu te convido a conhecer Caleb San Martin, está lá, é só clicar no meu nome, tu vai encontrar. Te inscreve no nosso canal aqui no YouTube, vem fazer parte dessa família. E uma coisa muito da hora também, nós, além desses canais gratuitos, nós também temos a nossa plataforma privada. Hoje, na data de hoje, que está indo ao ar esse vídeo, ainda não estão abertas as inscrições, porque nós temos um tempo para que as pessoas se inscrevam e um tempo para que a gente cuide dessas pessoas com muito carinho e respeito. Então não é uma plataforma que está aberta todo o tempo. Então acompanha a gente nas redes sociais, segue a gente lá no Instagram, para que quando abrir as inscrições da próxima turma, tu possa fazer parte dessa turma com a gente. E cara, vocês estão vendo aqui, conteúdo é de primeira, é com carinho, é com qualidade, e a gente quer contar contigo também nessa nossa grande família, tá bom? Então, vamos lá. Galera, muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho de vocês. Estou encerrando aqui mais uma aula com essa demonstração extremamente prática de como funciona e de como fazer a quebra de memória, o porquê fazer a quebra de memória e quais ferramentas utilizar para que eu tenha de verdade uma quebra de memória. E mostrei aqui para vocês, não só o como fazer, não só que tem que fazer, mas o porquê fazer e qual o resultado de fazer isso da maneira bem feita. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela audiência, pela presença. Encontro vocês lá no meu perfil no Instagram, segue a gente, te inscreve no canal e vamos embora. Semana que vem tem mais uma aqui. Valeu, abraço!